O homem que havia batido na jovem mandou que ela se levantasse. Ela se ergueu devagar, sentindo o corpo doer, e pensou que lá vinha tudo de novo. Ele a agarrou com força e disse que ela deveria parar de exagerar, pois nem tinha batido tão forte assim. Acrescentou que ela precisava ser grata por ele tê-la acolhido e que deveria retribuir trabalhando direito, sem reclamar. Assim como a mãe dela, ele acreditava que o rosto bonito era a única coisa que tinha algum valor, e se ela não cumprisse suas tarefas corretamente, não teria outra escolha a não ser vendê-la como concubina. Quando ele tentou inspecionar o corpo dela, ela o chutou com toda a força que conseguiu e saiu correndo. Blondina pensou que daquele jeito acabaria morrendo. Ser espancada até a morte já era aterrorizante, e o que mais apavorava era lembrar-se dos comentários que ouviu certa vez, de pessoas dizendo que haviam retirado mais um cadáver da casa do barão. As roupas rasgadas e o corpo coberto de hematomas, ela não queria ter aquele mesmo fim. Durante a fuga, ela tropeçou, e de sua bolsa caiu algo importante. Era um objeto precioso que sua mãe lhe deu como presente de seu pai. Um anel brilhante, deixado por um homem sem nome, que saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou. Blondina queria guardá-lo como lembrança da mãe, que morreu havia 3 anos, mas naquele momento ela estava no limite. Ela queria viver, em vez de se apegar ao anel de um pai que a abandonou, precisava que fosse vendida para que pudesse fugir. Quando procurou o comerciante local, ele demonstrou surpresa ao perceber que Blondina estava ali para vender algo que realmente lhe pertencia. Normalmente, ela aparecia para negociar objetos a pedido de seu mestre, Nord, que vivia endividado por causa do jogo. Ao examinar o anel com mais atenção, o vendedor ficou visivelmente chocado. Ele perguntou de onde ela tinha roubado aquilo, e ela respondeu que não havia roubado nada. Aquilo era a única lembrança que restava de seu pai. O brasão gravado no anel, no entanto, chamou a atenção dele. O comerciante disse que precisava verificar aquele detalhe com mais cuidado e pediu que ela guardasse. Pouco depois, ele voltou acompanhado de alguns homens, e eles a levaram à força. Blondina lutou, afirmando que não tinha dinheiro e implorando para que não a vendessem. Mesmo assim, colocaram-na em uma carruagem puxada por cavalos e a trancaram em um quarto, batendo a porta com força para mantê-la presa. Ela subiu na cama, apavorada, tentando entender o que estava acontecendo. Quando a porta se abriu de repente alguns homens entraram novamente, ela temeu que fosse o barão vindo buscá-la. Então surgiu um homem com trajes extremamente nobres, tinha um olhar frio, cabelos loiros e olhos azuis intensos. Ele perguntou qual era o seu nome. Blondina questionou quem ele era. Em resposta, ele quis saber se o nome de sua mãe era Lily. Ela ficou surpresa ao perceber que ele conhecia sua mãe. Quando ele segurou o rosto dela para observá-la melhor, pensou que a semelhança com Lily era impressionante. Por fim, declarou que seu nome era Trigiates, o imperador de Ates, e que era seu pai. Algum tempo depois, no Palácio Imperial, a criada acordou a princesa Blondina para que ela se preparasse. Ainda sonolenta, Blondina respondeu que sim, senhora. Logo depois percebeu o erro e murmurou um pequeno ops, lembrando que agora ocupava uma posição muito mais elevada. Desde aquela noite em que seguiu seu suposto pai até o palácio, passou a receber aulas constantes de etiqueta real, mas tirando essas lições formais, nada realmente mudou em sua rotina, ela continuava presa. A criada informou que ela tinha sido convidada para tomar chá com o pai no jardim do imperador. Ao pensar nele, Blondina sentiu algo estranho. Estava indo encontrar o próprio pai, mas não se sentia feliz como imaginava que deveria. Enquanto caminhava pelos corredores do castelo, notou as inúmeras estátuas de leopardos espalhadas pelo lugar. Estremeceu ao ver uma delas, especialmente intimidadora. Aquela imagem trouxe imediatamente a lembrança de Nord. Ao entrar no jardim, tentou se acalmar, repetiu para si mesma que estava tudo bem e que ninguém iria bater nela. Agradeceu ao pai pelo convite para o chá, e ele apenas ordenou que se aproximasse. Quando deu alguns passos à frente, ele demonstrou satisfação ao perceber que ela ainda se lembrava das lições de etiqueta. Seus irmãos, Duarte e Adelaide, também a observavam com olhares frios e avaliadores. O imperador desejou que os olhos dela fossem tão dourados quanto seus cabelos, e disse que ela precisava ter em mente que jamais deveria revelar que descendia de uma plebeia. Caso alguém perguntasse, deveria afirmar que era frágil e que passou a infância se recuperando em outro reino, tendo retornado recentemente. Acreditassem ou não, aquela seria a única versão aceitável. Blondina entendeu aquilo como um aviso para que soubesse seu lugar e concordou. O pai sorriu de canto, satisfeito por perceber que suas origens humildes não a tornaram idiota. Então declarou que ela era bem-vinda ao palácio, chamando-a de filha. Ao ouvir essas palavras, Blondina apertou o vestido com força, tentando controlar as emoções. Com a conversa encerrada, soltou um suspiro discreto de alívio, mas a tranquilidade não durou muito. O irmão a chamou de plebeia e zombou até do seu nome, rindo com deboche. Enquanto ela se curvava diante dele, ele continuou dizendo que ela era educada demais para uma camponesa estúpida, e perguntou com ironia onde aprendeu aquilo, um estábulo ou talvez com um inseto. Enquanto Lart caía na gargalhada, ela respondeu com calma que insetos não podiam ensinar humanos, e perguntou se ele não sabia disso. Aquilo o deixou furioso. Ele não aceitava que uma garota vinda das ruas ousasse responder à realeza. O que mais o irritou foi perceber que ela sequer sabia que estava zombando dele. A raiva dele aumentou ainda mais. Decidiu que jamais aceitaria uma plebeia como parte da família imperial, e começou a jurar que arruinaria a vida dela.
Antes que continuasse, Blondina o interrompeu rapidamente e pediu desculpas. Quando tentou se afastar, Adelaia repreendeu, disse que se ela insultasse Lart novamente, iria se arrepender. Com tranquilidade, Blondina respondeu que apenas ficou parada enquanto Lart se exaltava e apontava o dedo para ela. Disse que não foi ela quem fez escândalo. Adelaia então perguntou, com arrogância, se ela estava insinuando que Lart foi o responsável pela cena. Blondina sabia que sim, mas também sabia que dizer isso em voz alta só pioraria tudo, então decidiu agir com gentileza, sorrir e aceitar o que quer que lhe dissessem. Ela pensou que os irmãos formavam uma dupla realmente estranha, e concluiu que se cuidasse da própria vida, talvez não precisasse cruzar com eles novamente. De repente, ela ouviu um miado fraco, tentou descobrir de onde vinha o som, e ao afastar os arbustos, arregalou os olhos ao ver um gato de olhos roxos que estava sangrando. Com cuidado, estendeu a mão para acariciá-lo, mas a criatura que claramente parecia um gato, afirmou que não era um gato. Blondina ficou encantada ao ouvir o felino falar, mas ele repetiu que não era um simples gato. Ela se derreteu dizendo como ele era fofo, e o pequeno sentiu como se estivesse conversando com uma parede, completamente ignorado. Ela perguntou se ele havia machucado a perna, e ele respondeu que aquilo não era da conta dela. Blondina ergueu o olhar, viu um galho quebrado acima, e concluiu que ele provavelmente caiu dali. Logo depois, percebeu 2 outros gatos que se assustaram ao notar sua presença e saltaram para dentro dos arbustos. Ela deduziu que aqueles gatos amarelos deviam ter intimidado o gatinho preto. Chamou os 2 de volta, e enquanto eles miavam em protesto, deu uma bronca, dizendo que não deviam atacar alguém em grupo, pois aquilo era mesquinho e cruel. Um deles respondeu que o gato preto havia mordido suas caudas. O gatinho retrucou imediatamente, dizendo que só fez isso porque os 2 o atacaram primeiro pelas costas. Eles argumentaram que ele era tão forte que as mordidas nem doíam, e logo depois saíram correndo. Blondina pensou que aquela tinha sido uma cena completamente ridícula. Em seguida disse ao gatinho preto que ele deveria ir com ela, pois cuidaria de seus ferimentos. Ele recusou, perguntando por que deveria seguir uma humana estranha que nem conhecia. Ela então disse seu nome completo, mas ele apenas virou o rosto, demonstrando total desinteresse. Estendendo a mão com cuidado, ela perguntou se ele não poderia ser seu amigo, pois estava completamente sozinha. Sua mãe morreu, seu pai recém-descoberto não parecia se importar muito com ela, e até seus meio-irmãos a desprezavam. Acabou implorando para que ele aceitasse ser seu amigo. Ao ouvir aquilo, o gatinho se lembrou de como também foi rejeitado. As pessoas o afastaram por ser descendente da besta divina que matou o deus que veneravam. Assim como ela, ele também foi empurrado para a solidão. De repente, ele saltou e pousou no colo dela. Blondina abriu um sorriso radiante, enquanto ele agiu de maneira orgulhosa e distante, dizendo que ela não deveria se enganar, pois depois que fosse tratado iria embora. Mesmo aconchegado nos braços dela, afirmou que aquilo não significava que eram amigos. Blondina o abraçou com força e começou a chorar. O gato não entendeu o motivo das lágrimas. Nesse momento, um homem chamou pela princesa, e ao ver a figura imponente se aproximando, ela apertou o gato contra o peito com tanta força que ele quase perdeu o ar. Quando o gato virou o rosto na direção dela, ele não esperava encontrá-la assustada e tremendo. Em seguida, o gatinho voltou a olhar para ele e lançou um sorriso de canto. O homem arregalou os olhos, caiu de joelhos e fez uma reverência apressada, saudando-o como membro do clã divino dos leopardos. Blondina não fazia ideia do que aquilo significava. De repente, o gato saltou de seus braços e se transformou diante dela. Seus olhos se arregalaram ao ver o rosto de um garoto de pele escura, com olhos e cabelos semelhantes aos da forma felina. Ainda em choque, ela o ouviu declarar com arrogância que já havia dito que não era um gato. Preocupada com a perna dele, Blondina insistiu em saber se doía, e o garoto acabou admitindo que sentia apenas um pouco de dor. Mesmo tentando manter a postura orgulhosa, suas reações contraditórias pareciam adoráveis aos olhos dela. Para o outro homem presente, porém, aquele não era um simples garoto, ele o via como o mais cruel entre o clã divino dos leopardos, o temido leopardo negro, e apesar da pouca idade, suas habilidades físicas superavam facilmente as de qualquer humano comum. Lançando um olhar de lado, o garoto perguntou qual era o assunto do homem com a princesa. O homem explicou que estava ali por ordens do imperador para entregar a pulseira real. Ele cumpriu a tarefa rapidamente e se retirou sem demoras. O garoto então ficou curioso, quase ansioso, para ver como Blondina reagiria ao descobrir quem ele realmente era, mas quando ela simplesmente comentou que ele era muito bonito, aquilo não foi o que ele queria ouvir. Ele esperava que ela reconhecesse sua grandiosidade. Com os olhos brilhando de empolgação, Blondina disse que achava incrível ele conseguir se transformar de humano em gato. Enquanto isso, ele continuava incomodado com o fato de que ela parecia mais assustada com aquele grandão idiota do que com sua presença imponente. Em sua mente, ele sabia que poderia arrancar o coração pulsante daquele homem com apenas uma mão, e ainda assim, Blondina comentou que o homem era maior fisicamente. Irritado, ele instalou a língua, transformou-se novamente em gato e pulou no colo dela, ordenando que o carregasse, já que estava ferido. Já no quarto, o gato disse que seu nome era Aimon Ake. Blondina pediu que ele a chamasse de Bridge, como sua mãe costumava chamá-la. Enquanto enfaixava a perna dele, sentiu alívio ao perceber que o ferimento não era grave, e ele se curava muito mais rápido do que humanos.
Ao notar que o sol já tinha se posto, Blondina perguntou se era seguro ele sair naquele horário. Em resposta, ele simplesmente se jogou na cama dela e disse que dormiria ali. Logo depois, questionou como ela podia estar tão tranquila, já que mal o conhecia, mas para Blondina, ele ainda era apenas um gato fofo. Em tom orgulhoso, quase emburrado, ele explicou que só estava dormindo ali porque ela foi gentil o bastante para cuidar de seu ferimento, e que provavelmente era a primeira vez que uma besta divina se dignava a dormir em uma moradia humana. Blondina subiu na cama também e perguntou o motivo de tanto desprezo. Foi então que ele explicou que as bestas divinas desprezavam os humanos, pois acreditavam que eles cheiravam a engano e estupidez. Ao ouvir isso, Blondina começou a se cheirar discretamente, perguntando se ele sentia o mesmo nela. Ele respondeu que não, que ela estava bem. Entre conversas leves, descobriram que ela tinha 11 anos e ele 9. Ela comentou que, sendo assim, era mais velha que ele, mas o gato rebateu que aquilo era ridículo. Blondina então perguntou por que ele não estava em forma adulta, já que tinha 9 anos. Ele explicou que sua espécie era diferente dos leopardos comuns, tornavam-se adultos apenas por volta dos 18 ou 19 anos. Quando ela tentou acariciá-lo novamente, ele deu um pulo e mandou que não o tocasse. Blondina pediu desculpas por incomodá-lo, mas ele virou o rosto, levemente corado, dizendo que não estava irritado. Na verdade, apenas sentiu algo estranho com o toque dela. Mesmo assim, pediu que ela não o acariciasse outra vez. Depois daquele dia, Aemon passou a visitar com frequência o palácio isolado onde Blondina morava. Ele sempre dizia que estava indo apenas para comer aquela deliciosa comida humana. Cada vez inventava uma desculpa diferente para aparecer, mantendo sua postura irritadiça e orgulhosa, e Blondina sempre ficava feliz ao vê-lo. Enquanto isso, o imperador se reunia com seu servo, e mais uma vez demonstrava frustração ao saber que a mulher encontrada com cabelos loiros e olhos dourados não reagiu à pedra mágica. Quando pensava em Blondina, via nela traços de Lily, embora ela não tivesse herdado os olhos dourados da mãe. Lily possuía cabelos e olhos dourados, mas não tinha poderes especiais, e mesmo assim ele se apaixonou por ela. Ele nunca se importou com a pureza da linhagem, queria apenas protegê-la e também o filho que esperavam, mas para isso, precisava conquistar o poder do trono. Sem alternativas, deixou Lily para trás, e ela prometeu que o esperaria. Antes de partir, entregou-lhe seu anel, prometendo que voltaria. Com o passar do tempo e as disputas pelo trono, seus sentimentos começaram a enfraquecer, e o que viveu com Lily se tornou apenas uma lembrança distante. Ao se tornar imperador, concentrou-se em encontrar todos os loiros de olhos dourados do império, pois acreditava que o poder deles era o único capaz de fazer as traiçoeiras bestas divinas se ajoelharem diante do trono, especialmente os orgulhosos leopardos divinos, que sempre encaravam a família real com desprezo. No quarto da princesa, a criada entrou trazendo os dados que Blondina havia pedido, e Lucy também apareceu. Lucerive, filha de um conde, tornou-se dama de companhia de Blondina 3 meses antes. Como tinham a mesma idade, criaram rapidamente um laço forte naquele palácio solitário. Quando viu Aemon pela primeira vez, Lucy também pensou que ele era apenas um gato fofo, mas ao notar a pedra de transformação em sua testa, empalideceu e caiu de joelhos imediatamente, saudando-o como membro do grande clã divino dos leopardos. Ela ficou apavorada naquele instante, mas o medo diminuiu ao perceber o quanto Blondina era próxima dele. Com o passar dos meses, passou a gostar muito do pequeno leopardo e sempre levava biscoitos para ele, ainda que mantivesse um leve receio. Como já fazia 15 dias desde a última visita dele, Lucy perguntou onde Aemon esteve. Ela e Blondina comentavam sobre seus trejeitos adoráveis, o pelo preto brilhante e os olhos cintilantes. De repente, uma pata escura se aproximou dos dados, e as duas se alegraram ao vê-lo novamente, mas a felicidade logo se transformou em choque ao perceberem que ele trazia algo na boca. Lucy soltou um grito horrorizado ao ver o pardal aparentemente morto, e saiu correndo no mesmo instante. Aemon então perguntou a Blondina se ela tinha medo de pardais. Ela respondeu que não tinha medo, apenas se sentia mal por ver o pequeno animal morto daquele jeito. Diante disso, Aemon pressionou o passarinho e ordenou que ele se levantasse, avisando que se continuasse fingindo de morto, ele transformaria aquilo em realidade. O pássaro deu um salto repentino e respondeu prontamente que sim, senhor. Quando Aemon mandou que ele brincasse com Blondina, o pardal obedeceu. Ele explicou que fingiu estar morto não porque não gostava dela, mas porque estava sentindo dor, e além disso, confessou que estava preguiçoso demais para voar até ali. Ao ver o pardal pulando e cantarolando animadamente, Aemon olhou para o sorriso de Blondina e sentiu-se bastante satisfeito consigo mesmo. Ele começou a ronronar enquanto Blondina o tocava, e comentou que havia ido até a Montanha Sagrada. Iniciou uma explicação dizendo que precisava ir lá para fortalecer seus poderes, mas parou no meio da frase. Percebeu que sempre acabava respondendo às perguntas dela sem pensar muito. Aemon explicou que o pardal não era uma besta divina, apenas lhe concedeu um pouco de poder, o suficiente para que pudesse falar. O passarinho, orgulhoso, começou a se gabar de que era muito mais inteligente que seus companheiros. Aemon lançou-lhe um olhar afiado, e em seguida perguntou a Blondina se ela gostou do presente. Ela disse que sim e perguntou qual era o nome do pardal, mas ele não tinha nenhum, então Blondina decidiu chamá-lo de Mageto, e o pequeno saltitou de alegria ao ouvir o novo nome. Em outro dia, Aemon chiava irritado enquanto Blondina tentava colocar um chapéu nele.
Mais cedo, ele disse que queria acompanhá-la para assistir à competição de arco e flecha. Ela se perguntou o motivo, já que ele sempre afirmava não ter interesse em atividades humanas. Ao que parecia, aqueles humanos fracos conseguiam afastar bestas usando armas. Ele queria confirmar o poder destrutivo delas, e descobrir se eram realmente tão fortes quanto diziam. Blondina insistia que ele precisava usar o chapéu para que todos acreditassem que ele era apenas seu animal de estimação. Se alguém visse a pedra de transformação em sua testa, a farsa acabaria imediatamente. Ao notar o quanto ele estava incomodado, ela sugeriu que talvez fosse melhor ele ir em sua forma verdadeira, mas Aemon sabia que se outras bestas divinas o vissem ali, a notícia se espalharia rapidamente e tudo se tornaria problemático. Mesmo que Blondina não tivesse cabelos loiros e olhos dourados, ela ainda poderia virar alvo dos leopardos Shinsu que odiavam pessoas com essas características. Ele poderia ignorar as reclamações dos anciões rígidos do clã, mas circular livremente pelo palácio se tornaria muito mais difícil. Mageto tentou elogiar o visual dele com o chapéu, mas Aemon gritou que acabaria com aquele pássaro idiota ali mesmo. No campo de caça, o imperador apareceu com seus 2 filhos logo atrás. Aemon perguntou por que Blondina não estava caminhando ao lado deles, e ela respondeu que o personagem principal geralmente precisava fazer uma entrada solo grandiosa. O imperador anunciou o início da competição, e os participantes começaram a disparar flechas contra os pássaros que voavam pelo céu. Mageto torceu para que não existisse uma competição de tiro ao pardal. Ele achava os humanos extremamente cruéis. Aemon demonstrava tédio, e questionou qual era o sentido daquela atividade humana inútil. Blondina respondeu que provavelmente não havia sentido algum, era apenas entretenimento, não muito diferente de quando ele brincava com um novelo de lã. Ela sugeriu que fossem observar as árvores, já que não seria muito diferente de assistir às flechas voando, e ao notar algumas formigas subindo pelo tronco de uma árvore, Blondina sugeriu que Aemon escalasse. De repente, uma flecha atingiu a árvore, passando raspando pela cabeça dela. Blondina caiu no chão, assustada, enquanto Lart se aproximava rindo e comentando que olhassem só quem estava ali, chamando-a pelo nome com evidente deboche. Aemon conseguiu ouvir o coração dela batendo acelerado, e Lart continuou a repreendê-la com arrogância, mas Aemon reagiu imediatamente, avançou contra ele e o derrubou no chão. Em seguida, mudou de forma e pisou sobre Lart, pressionando-o com firmeza até que o príncipe começasse a implorar por misericórdia. Lart tentou insultá-lo, questionando como ele ousava agir daquela maneira, mas Aemon interrompeu, tomado por uma fúria intensa. Aemon questionou como um humano insignificante ousava ameaçar algo que lhe pertencia, disse que os humanos eram fracos, que bastava acertar um com uma flecha para que morresse, e ainda assim Lart mirou e disparou contra Blondina. Lart gritou, ofegante, alegando que não percebeu que se tratava de Blondina, enquanto Aemon esmagava seu externo com o pé. Aemon ironizou, dizendo que talvez ele realmente não soubesse, mas não sabia quanta força precisaria aplicar para matá-lo. Lart implorou por sua vida e pediu desculpas desesperadamente. Mageto incentivou Aemon a não aliviar para o garoto, lembrando que aqueles humanos também matavam pombos. Blondina ficou horrorizada e recordou todas as vezes em que Nord a abusou. Segurando Aemon, Blondina ouviu perguntar se deveria parar e se ela estava com medo. Ela esclareceu que não estava assustada, apenas sugeriu que por precaução, ele mirasse partes do corpo de Lart onde os hematomas não ficassem tão visíveis. Aemon se surpreendeu com o raciocínio dela, enquanto ela reconhecia que o que Lart fizera estava errado, mas considerou que matá-lo seria exagero e que uma boa surra já bastaria. Com um sorriso de canto, Aemon chutou o príncipe para o lado e o advertiu de que se tentasse se vingar de Blondina pelo ocorrido, aquele seria seu último dia na Terra. Quando o príncipe concordou apressadamente, Aemon o elogiou, chamando-o de bom garoto. Em seguida, voltou à forma de gato e ficou carinhoso com Blondina, pedindo que ela o segurasse, afinal, era sua pequena e fofa besta. Enquanto o carregava nos braços, Blondina comentou que ele pareceu incrível ao pisar em Lart e ameaçá-lo, e Aemon respondeu que poderia fazer ainda melhor na próxima vez. Mais tarde, Lart amaldiçoou as bestas divinas arrogantes e descarregou sua raiva. Adelaide afirmou que ele precisava parar de agir por impulso. Se tivesse acertado a irmã patética deles, a notícia teria se espalhado rapidamente. Ela sabia que não foi totalmente culpa dele, pois ele apenas quis ensinar uma lição à pirralha, mas o alertou para não incomodar Blondina quando a besta divina estivesse por perto. Ela prometeu vingar o irmão, convencida de que até mesmo aquelas bestas deviam ter alguma fraqueza. Pouco depois, Adelaide visitou o pai, que percebeu que algo a incomodava. Ela chorou em seus braços e contou que ao estudar a história do Império no dia anterior, ficou triste. Ela disse que, embora a família deles tivesse construído o Império, ainda assim não podia fazer nada contra os brutais leopardos divinos. O Imperador Trija consolou, refletindo que eram muito parecidos, e comentou que talvez não fosse má ideia que uma imperatriz herdasse o trono. Adelaide ficou chocada e encantada com a possibilidade de se tornar a imperatriz governante. O pai explicou que para se elevarem acima das bestas divinas, precisavam encontrar o descendente de seu deus. Ele disse que nenhuma espada ou lança funcionava contra os leopardos divinos, e que as flechas simplesmente ricocheteavam em sua pele. No passado, apenas o primeiro deus e seu descendente, Baraha, foram capazes de enfrentá-los, pois ele era um deus tanto para humanos quanto para bestas divinas. Mencionou ainda que 500 anos antes, um descendente de Baraha apareceu, e embora tivesse sido morto por um leopardo negro divino, deixou um filho.
o que significava que o descendente provavelmente ainda estava em algum lugar. Por fim, Trid declarou que se Adelaide encontrasse o descendente de Baraham, se tornaria a próxima governante do grande império. Em outro lugar do palácio, as garotas observavam Amon enquanto ele tentava resistir à tentação de brincar com uma simples bola de lã, mas falhava miseravelmente, embora fosse evidente que estava se divertindo muito. Ele correu na direção delas e pediu que Blondina tirasse aquilo dele, mas quando ela deu um tapinha em seu traseiro por ele estar fofo demais, ele começou a chiar e arranhar, ameaçando comê-la. Ela o pegou no colo e pediu que não a comesse, acrescentando que provavelmente tinha um gosto ruim, já que até os 11 anos só comeu porcarias. Aemon ficou curioso ao ouvir isso, e ela explicou que costumava comer sobras de restaurantes ou pão duro e mofado, sugerindo que Lucy provavelmente teria um gosto melhor. Lucy começou a chorar e disse que também não devia ter um gosto bom, pois sua família passou por dificuldades e já fazia tempo que não tinham carne na mesa. Blondina apertou Amon contra si e disse que ele podia escolher, perguntando se preferia comê-la ou comer Lucy. Ele brincou que reconsideraria depois que as duas engordassem um pouco, explicando que não gostava de cravar os dentes em presas que eram só pele e osso. Tocando o rosto dela com a pata, Aemon pediu que ela contasse a história de sua vida. Blondina suspirou e disse que viveu como qualquer plebeia, sem dinheiro, comendo pão que caía no chão. Aemon observou que ela quase nunca falava sobre sua vida antes de entrar no palácio, e perguntou se isso tinha relação com o fato de ela ficar aterrorizada quando homens grandes e fortes estavam por perto. As mãos de Blondina começaram a tremer. Aemon disse que ela podia contar a ele, afirmando que destruiria aquelas memórias torturantes de seu passado, e mesmo que não fosse naquele momento, estaria ao lado dela quando estivesse pronta. Eles encostaram nariz com nariz, selando a promessa. Mais tarde, Blondina foi a uma festa usando o belo vestido que o pai enviou. As pessoas a encaravam e cochichavam, perguntando como conseguiu aquele vestido e comentando que ela andava como se fosse dona do lugar. Blondina ouvia tudo e não entendia por que sequer foi convidada. Os comentários mudaram de foco quando o sol brilhante do Império, o Imperador Trid, entrou no salão. Ele cumprimentou Adelaide e Lart, dizendo que estava feliz em vê-los e comentando que pareceu uma eternidade desde a última vez que se encontraram, embora tivesse sido apenas uma semana. Ao notar Blondina um pouco afastada, usando um vestido azul, perguntou aos irmãos se estavam se dando bem com ela e disse que fossem conversar com a irmã, pois não ficava bem para uma princesa real permanecer sozinha. Assim, os três caminharam em direção a Blondina, embora da mesma forma que eles não gostavam dela, ela também não gostasse deles. Adelaide comentou que Lionel recebeu um novo cavalo de aniversário e que ele estava muito orgulhoso, já que o pai do animal venceu a última competição de equestre. Em seguida, virou-se para pedir a opinião de Blondina, mas como falavam em um idioma que não era oficial do Império, Blondina não fazia ideia do que estavam dizendo. Os amigos continuaram conversando e ignoraram Blondina, sem incluí-la em nenhum assunto, mas Adelaide ficou surpresa ao perceber que Blondina parecia entender o que diziam. Pouco antes de ela decidir ir para o jardim, ela não sabia quando aquela pirralha prendeu o antigo artesiano. Enquanto isso, Philip demonstrou curiosidade em relação a Blondina. Ele perguntou onde ela morava, já que nunca a viu no palácio principal. Adelaide lançou-lhe um olhar severo e questionou o motivo de tanto interesse. Ele respondeu que se devia à confiança que Blondina demonstrava, mas Adelaide retrucou que aquilo não era confiança, e sim a vulgaridade de uma plebeia suja. Mas apesar disso, Philip pensou que talvez a visitasse. Ao sair, Blondina pensou que não precisava entender o idioma para saber que estavam falando mal dela. Sentou-se e comentou que a torta estava absolutamente deliciosa, diferente de tudo que já provou. Em seguida, provocou Aemon, perguntando se ele realmente não queria um pedaço, e ele acabou correndo para comer. Aemon perguntou como ela soube que ele estava ali. Blondina explicou que viu algo se mexendo pela janela, um gatinho fofo, e acrescentou que sabia que ele viria porque estava preocupado com ela, embora ele tenha usado a desculpa habitual de que apenas estava curioso sobre festas humanas. Na verdade, Blondina estava um pouco abalada com o que aconteceu lá dentro e o abraçou com força, pensando em como era bom tê-lo ao seu lado. Ela adorava seu gatinho suspirante. Mais tarde, enquanto Blondina e Lucy jogavam xadrez, ela recebeu a notícia de que tinha um visitante. Tratava-se de Philip, filho do Duque Hodson. Ao encontrar o jovem elegante, ele a cumprimentou e trouxe presentes. Blondina temeu que ele tivesse sido enviado por Adelaide para provocar algum conflito. Philip então lhe apresentou um broche de rubi, explicando que sua família descobriu recentemente uma enorme pedra preciosa em uma das minas. Quando ela perguntou por que estava lhe dando aquilo, ele respondeu que inicialmente fizeram um para a princesa Adelaide, mas depois se lembraram de que existia uma segunda princesa. Blondina sentiu-se estranha. Estava acostumada a ser desprezada como princesa, mas ali estava alguém que a tratava como igual a Adelaide. Nesse momento, Aemon apareceu de repente. Lucy rapidamente o pegou e colocou um chapéu nele para que Philip não percebesse sua verdadeira identidade. Em seguida, Philip convidou Blondina para sua festa de aniversário. Aemon então derrubou outro presente e causou confusão ao morder a perna de Philip para fazê-lo cair. Ansiosa, Blondina afastou Aemon e explicou que seu gato parecia estar de mau humor naquele dia, acrescentando que pensaria sobre comparecer à festa. Depois que Philip foi embora, ela perguntou a Aemon o que havia acontecido, mas ele apenas sorriu e respondeu com falsa inocência, perguntando o que exatamente teria feito.
Aemon examinou o vaso de flores com evidente irritação, e declarou que aquilo não passava de um monte de ervas daninhas. Lucy explicou que o presente era caro e continha flores secas raras, o que o deixou ainda mais furioso. Tomado pela raiva, ele arranhou o vaso até quebrá-lo. Blondina entrou em pânico e correu até ele para verificar se sua pata estava machucada. Ainda irritado, ele quis saber por que aquele garoto lhe dava tantos presentes, sobretudo quando Blondina respondeu que não fazia ideia do motivo. Ela tentou acalmá-lo, acariciando seu gatinho aborrecido. Em seguida, ela comentou que o antigo atesiano era um símbolo de nobreza, transmitido oralmente apenas aos membros da família real e a outros nobres. Ela não podia pedir ao pai que a ensinasse, muito menos aos irmãos. Foi então que Aemon se ofereceu para ser seu professor, lembrando que era um grande leopardo divino, com o sangue de antigos nobres correndo em suas veias. Lucy trouxe tinta penas e pergaminho, conforme Blondina pediu, e ao ver Aemon se aproximar do papel, Blondina imaginou suas patinhas sujas de tinta, deixando pequenas pegadas pelo pergaminho. A ideia lhe pareceu adorável, e ela suspirou ao imaginar o gatinho escrevendo com sofisticação. Contudo, Aemon saltou para o chão e se transformou em humano. Em seguida, olhou para ela e afirmou que Blondina poderia usá-lo como quisesse, pois estava pronto para ensiná-la. Blondina permaneceu olhando para ele, completamente atordoada. Aemon começou então a escrever algumas palavras básicas para que Blondina memorizasse, como xícara de chá, prato e faca, além de outras expressões simples usadas em festas de chá. Blondina ficou um pouco envergonhada, e disse de forma nervosa que não sabia ler, pedindo desculpas por ser tão pouco instruída. Ele sorriu de leve, tocou o rosto dela e disse que não havia problema, acrescentando que ela poderia aprender o alfabeto com calma. Diante disso, ela começou a corar intensamente. A presença de Aemon na forma humana era completamente diferente daquela que ele demonstrava quando estava na forma de leopardo bebê. Ele comentou que quando não estivesse por perto, Lucy poderia ensiná-lo o alfabeto básico atesiano, e ao perceber que Blondina estava muito tímida por algum motivo, perguntou se ela estava impressionada com sua beleza marcante. Aemon pensou que levaria algum tempo até que ela se acostumasse com sua forma humana, então voltou a se transformar em um pequeno gatinho. Blondina ficou feliz ao ver seu adorável gatinho, principalmente quando ele disse que ela poderia acariciá-lo. Ela também gostava da forma humana dele, mas ficava extremamente envergonhada quando estava perto dele por algum motivo, talvez não estivesse acostumada a ver um garoto tão bonito. Os dias passaram enquanto Blondina estudava, e quando estava no jardim, em voz alta, ela perguntou o significado de algumas letras, e seu pai respondeu que significavam jardim. Ela se surpreendeu ao vê-lo ali, e rapidamente o cumprimentou com respeito. Chamando-a pelo apelido, ele perguntou se ela precisava de algo. Ela respondeu que não, afirmando que estava tudo perfeito. Ao tocar o cabelo dela, ele não pôde deixar de notar o quanto ela se parecia com Lyrie. Ele pensou que ela devia ter se casado novamente, já que havia vivido em um castelo de um lord enquanto ele esteve ausente. Para ele, aquilo fazia sentido, afinal ela era uma mulher muito bonita. Blondina respondeu que sua mãe não tinha sido amante de nenhum lord, disse que ela nunca se casou novamente, e afirmou que ele havia sido o único homem que ela amou. Enquanto ele permanecia em silêncio, Blondina percebeu que ele não sabia praticamente nada sobre sua mãe. Sua mãe frequentemente falava sobre a elegância e a beleza dele, e ela suspeitava que ele tivesse escondido sua verdadeira identidade. Ainda assim, não conseguiu rejeitá-lo, pois estava sinceramente apaixonada, e disse a Blondina que ela era uma filha preciosa, fruto do amor entre os dois. Blondina ficou irritada ao perceber que ele ousava questionar a fidelidade de sua mãe, então disse que mesmo tendo uma filha e recebendo pedidos de casamento de muitos homens, sua mãe nunca vacilou. Elas enfrentaram muitas dificuldades, e sua mãe sempre pensava nele, trabalhando arduamente para criá-la, até adoecer gravemente, e ainda assim nunca esqueceu o homem que amava. Naquele momento, ele finalmente reconheceu a semelhança, respondendo apenas que era mesmo. Ao voltar para o quarto, Blondina pediu que Lucy a preparasse para o aniversário de Philip, e sentindo que poderia incomodar Aemon ao convidá-lo, decidiu ir sozinha. Ele então perguntou o motivo, questionando se era porque ela não queria ser vista como uma besta em um evento social. Ele se virou com uma expressão indiferente, e ela pediu que Aemon olhasse para ela, questionando o que ele queria dizer, e por que ela não gostaria de estar ao lado dele. Mais uma vez, ele se lembrou das pessoas que o rejeitavam, então resmungou, começando a dizer que todos os humanos eram iguais quando se tratava de odiar bestas, mas interrompeu a própria fala e disse para esquecer aquilo. Blondina se sentiu mal por deixá-lo, mas disse que Aemon poderia se divertir com Lucy, e como esperado, ele acabou se distraindo quando Lucy começou a brincar com um novelo de lã. Ao chegar à casa de Philip, Blondina se perguntou se Lucy e Aemon estavam se divertindo, eles pareciam se dar muito bem. Diferente dela, que sempre apertava e provocava Aemon, Lucy era sempre gentil e carinhosa com ele. Ela se perguntou se era por isso que Aemon era tão gentil com Lucy, e aquilo a incomodou, imaginando que talvez ele já tivesse escolhido Lucy, caso ela perguntasse de quem ele gostava mais. Philip cumprimentou Blondina de forma alegre, enquanto Adelaide não demonstrava nenhuma satisfação. Lart apontou que Blondina usava o mesmo broche que Adelaide, o que a deixou desconcertada.
Sendo um presente da família Hodgson, aquilo significava que Philip a reconhecia como igual. Adelaide tentou manter a compostura e fez elogios indiretos, dizendo que aquilo ficava surpreendentemente bonito nela, acrescentando que acreditava que Blondina só combinaria com imitações baratas. Ela começou então a falar com Philip em atesiano antigo, dizendo que ele deveria escolher melhor seus presentes da próxima vez, afirmando que era entre ela ou Blondina. Aquilo era claramente um aviso. Adelaide não queria reconhecê-la nem passar tempo com a irmã, que parecia desesperada por aceitação, como um cachorrinho. Mas todos ficaram surpresos quando Blondina respondeu na mesma língua, dizendo que Philip poderia fazer o que quisesse. Também afirmou que não precisava correr atrás de Adelaide como um cachorro, disse que eram família e que se houvesse algo a dizer, deveria ser dito diretamente, sem a necessidade de insultá-la em uma língua que acreditava que ela não entendia. Adelaide ficou tão envergonhada que decidiu ir embora. Lart correu atrás dela, mas ela se irritou e mandou que ele se calasse. Logo depois, ela pediu desculpas, dizendo que havia se exaltado. Adelaide sabia que por enquanto, Lart ainda era o herdeiro oficial, e até se tornar imperatriz, teria que fingir que o apoiava enquanto fortalecia sua influência em segredo. De repente, o cocheiro avisou que uma das rodas da carruagem tinha sido destruída. Aquilo não parecia algo que um humano comum tivesse feito. Lart comentou que aquele definitivamente não era o dia dela, e Adelaide voltou a se irritar com a observação. De volta à casa de Philip, Blondina pediu desculpas pelo ocorrido. Ele percebeu que ela estava surpreendentemente calma, e ela explicou que aquilo não era nada, pois já estava acostumada com situações daquele tipo. Por vir de uma origem humilde, ela sabia que aquelas pessoas a desprezavam, mas acreditava que só por pertencerem a famílias nobres, não tinham o direito de menosprezá-la. Sua postura firme acabou impressionando Philip. Blondina se mostrava satisfeita com sua vida atual, já que não passava mais fome e tinha um lugar para viver. Ela não pretendia ameaçar a posição de Adelaide nem se exibir por ser princesa, só queria que Adelaide compreendesse isso. Mesmo assim, a partir daquele momento, pediu que Philip não fosse mais visitá-la nem a convidasse para festas. Ela sabia que ele tinha boas intenções, mas entendia que aos olhos de Adelaide, ela parecia estar invadindo seu espaço. Philip respondeu apenas que sim, princesa, enquanto seu coração batia de um jeito que ele não conseguia compreender. Em outro momento, Blondina perguntou sobre a relação entre humanos e bestas divinas. Mageto não soube explicar muito bem, então Lucy contou que apesar das bestas serem extremamente poderosas, os humanos eram maioria. Depois de várias batalhas sem sentido, ambos acabaram concordando com uma trégua, mas mesmo com um tratado de paz, eles não se davam bem por causa de um acontecimento ocorrido há cerca de 500 anos. Um descendente de Barahn, o único deus capaz de controlar as bestas divinas, surgiu e fez um acordo com a família real. A partir disso, passaram a exterminar todas as bestas divinas que encontravam, levando-as quase à extinção. Foi então que uma besta divina, recém-adulta, conseguiu matar esse descendente. Tratava-se de um leopardo negro, assim como Aemon. Durante a batalha, ele ficou em fúria e continuou matando sem controle, principalmente humanos, mas também tentou atacar outros de sua própria espécie. Diante disso, humanos e bestas precisaram se unir para derrotá-lo, e desde então, a paz entre eles sempre se manteve instável e frágil. Blondina não sabia de nada disso, sempre acreditou que as bestas divinas apenas protegiam o Império, então começou a pensar se era por esse motivo que outros filhotes de leopardo implicavam com Aemon. Pouco tempo depois, uma empregada trouxe outro presente de Philip para Blondina. Dentro havia uma carta e uma pulseira muito valiosa, e Mageto imediatamente demonstrou interesse em ficar com ela. Enquanto Philip partia para estudar no exterior, imaginava que ela já teria recebido seu presente. Ele se lembrou da bela princesa mestiça, com um olhar claro e direto, e apesar de ser completamente sem instrução, ela também era surpreendentemente confiante. Em poucos meses, havia se tornado fluente no antigo atesiano e ainda colocou Adelaide em seu devido lugar. Aquilo divertia. Ser afastado por ela, com um sorriso no rosto, tinha sido a rejeição mais emocionante que ele já havia sentido. Ele não queria perder aquela primeira centelha de entusiasmo em sua vida vazia. Quando retornasse ao Império, queria ir até ela novamente, e mesmo ficando fora por alguns anos, não se preocupava, pois acreditava que não existia um único homem em todo o Império, idiota o suficiente para se casar com uma princesa sem prestígio nem poder. Já ele, poderia oferecer a Blondina sua linhagem nobre, além do grande poder e da riqueza de sua família. A princesa, abandonada pelo pai e maltratada pela família, poderia finalmente viver feliz ao lado dele, e com o apoio de sua família, ela poderia até almejar o trono. Philip sempre conseguiu tudo o que quis na vida, e acreditava que Blondina não seria diferente. Ao observar sua nova pulseira, Blondina se assustou quando Aemon perguntou sobre ela. Ele percebeu que ela parecia genuinamente feliz com o presente, mas não conseguiu deixar de lembrar do momento em que lhe entregou Mageto, quando, em vez de reagir com alegria, ela acabou gritando. Blondina chegou a imaginar como seria bom ser rica, pois assim poderia comprar para Aemon uma coleira repleta de joias. No entanto, ele não demonstrou gostar nem um pouco da ideia. De repente, deu um salto, arrancou a pulseira de seu pulso e saiu correndo com ela.
Uma semana se passou desde que Aemon fugiu com a pulseira, e Blondina não conseguia deixar de se perguntar o motivo. Ela se perguntava por que ele queria tanto aquele objeto, e se não voltava porque se sentia culpado por tê-la roubado, mas ela pensava que ele não precisava se sentir assim, pois para ela, ele era muito mais precioso do que qualquer joia. Naquela noite, Blondina sonhou com uma guerra. Em seu sonho, uma voz dizia a Baratheon que pegasse aquela espada e lutasse pelos humanos. Ela não conseguia respirar, como se algo a esmagasse por completo. Então despertou de repente e viu Aemon ao seu lado. As patas macias e fofas dele trouxeram um leve alívio. De sua boca, Aemon deixou cair um anel na mão dela. Blondina imaginou que ele tivesse perdido a pulseira e trouxe aquilo como substituição. Como o anel ficou um pouco largo em seu dedo, ela decidiu usá-lo como colar, prendendo-o a uma corrente que seu pai havia lhe dado recentemente. Logo em seguida, Aemon comentou que ela não deveria mais se encontrar com Philip, disse que ele mesmo poderia lhe dar presentes, e que não queria mais que ela aceitasse cartas dele. Sem entender o motivo da falta de resposta dela, ele perguntou se ela o escolheria ou se escolheria Philip. Blondina explicou que Philip era filho de um duque, e provavelmente tinha mais poder do que ela, então não podia simplesmente rejeitar tudo. Mas ela garantiu que Aemon não precisava se preocupar, já que Philip estava estudando no exterior. Aquilo fez o pequeno gatinho esboçar um leve sorriso. Pouco depois, Lucy apareceu trazendo algumas plantas que, segundo ouviu dizer, eram do agrado dos gatos. Aemon imediatamente pegou um dos galhos e começou a brincar de forma animada, rolando no chão e mordiscando sem parar. De repente, Blondina perguntou quem ele preferia, ela ou o galho. Os olhos dele se arregalaram com a pergunta. Ele largou o galho, voltou à forma humana e apoiou a cabeça no colo dela, afirmando que obviamente era ela. Blondina ficou completamente sem reação. Ainda desconfiada, ela o chamou de mentiroso, dizendo que ele estava completamente fascinado pelo galho momentos antes. Mas Aemon insistiu, garantindo que era ela, apenas ela, e aquilo fez um arrepio percorrer o corpo dela. Enquanto isso, Atis havia assinado recentemente um acordo comercial com o reino de Sicila. Para celebrar, o príncipe e vários nobres de Sicila fizeram uma visita oficial ao império. Embora não fosse um grande evento, toda a família real se reuniu para recebê-los. O imperador Trige observava seus filhos enquanto os convidados elogiavam a elegância deles. Em certo momento, uma das cobras de Sicila deslizou sobre o pé de Adelaide, fazendo-a recuar assustada. O príncipe de Sicila explicou que aquelas cobras não mordiam pessoas, e eram até mais inteligentes do que muitos humanos. Ao notar a tranquilidade de Blondina diante de uma cobra que se aproximava, Trige sorriu de lado e comentou que ela realmente havia se tornado uma verdadeira integrante da realeza. Adelaide sentiu aquilo como uma grande injustiça, pensou que Blondina só não demonstrava medo porque estava acostumada a viver nas ruas. Logo depois, Adelaide chamou a atenção do pai e despertou sua simpatia, ele a abraçou e prometeu protegê-la. Blondina ficou feliz por receber a aprovação dele, mas ainda se sentia deslocada dentro daquela família. De repente, ela percebeu as orelhas de Aemon surgindo acima da janela, e pensou que talvez ele estivesse preocupado com a possibilidade de ela ser ignorada ou ridicularizada, como antes. Blondina refletiu sobre como ele era diferente, mesmo sendo sempre mal-humorado e rabugento, ainda assim se preocupava em garantir que ela estivesse bem, quase como uma família. Foi então que se perguntou, qual era de fato o verdadeiro significado de família. Ao sair para o lado de fora, Aemon disse que havia ficado entediado depois que ela saiu e por isso foi até ali. Blondina se comoveu com aquilo, e de repente, o abraçou com força. Mais tarde, enquanto Lucy e Blondina faziam um piquenique, Lart estava por perto, montado em seu cavalo, e acabou dando uma atenção especial a Lucy. Algum tempo antes, a mãe de Lart o havia repreendido por não conseguir controlar melhor as próprias emoções. Durante um chá com alguns nobres, um homem o havia insultado de forma disfarçada por ele não falar tão bem o antigo atrisiano, e Lart acabou jogando chá nele. Ele insistiu que os outros estavam errados, mas sua mãe suspirou, lembrando que o príncipe de um império não deveria reagir daquela maneira, como um arruaceiro comum. Depois disso, enquanto refletia sozinho, ele continuava irritado com aqueles nobres. Para ele, todos despejavam palavras vazias de bajulação em sua frente, mas zombavam e o ridicularizavam pelas costas. Ao virar uma esquina, ouviu Lucy conversando com a criada de Blondina. A criada dizia que queria ser transferida, e chegou até a sugerir que Lucy também saísse dali assim que tivesse a chance. Lart entendeu perfeitamente a situação. Os criados eram classificados de acordo com a posição de quem serviam, e considerando a condição de Blondina, era natural que a criada quisesse ir para outro lugar. Ele pensou que fossem nobres ou criados, todos agiam da mesma forma, se aproximavam por interesse, e depois traíam assim que conseguiam o que queriam. Durante o jantar, ele continuou pensando em Lucy. Para ele, tudo que ela tinha a oferecer era sua integridade, sua lealdade à Blondina, e além disso, um rosto bonito. Ao perceber esse pensamento, ele parou por um instante, confuso com a própria conclusão. À noite, deitado na cama, ele continuou pensando nela. Pensava na forma graciosa e discreta com que ela se movia, no sorriso suave que sempre permanecia em seus lábios, e na maneira como abaixava levemente os olhos sempre que o chamava de príncipe.
Diante disso, Lart entrou em pânico, não conseguia acreditar que estava começando a gostar dela. Ele não podia se permitir aquilo, já que vivia sob constante ameaça de Adelaide, que claramente desejava se tornar imperatriz. Lart precisava se unir a alguém que tivesse poder e influência para ajudá-lo a garantir o trono, afinal, para a realeza, o casamento não passava de uma peça a ser usada em negociações. Voltando ao dia do piquenique, Lucy contou de forma animada a Blondina sobre uma próxima competição nacional de hipismo. Blondina nunca tinha montado antes, então Lucy decidiu mostrar a ela um lugar próximo onde poderia praticar. Enquanto as duas observavam o local, Lart desviou rapidamente o olhar ao perceber Lucy. Aemon não conseguia entender o que havia de tão interessante em cavalgar. Para o nosso pequeno gato adorável, os cavalos não eram nada impressionantes quando comparados aos seus movimentos ágeis e felinos. As duas riram juntas, mas naquele breve instante, Blondina acabou interpretando aquilo como Aemon tentando impressionar Lucy. De repente, elas se assustaram ao ouvir Lart gritar de dor. Ele havia caído do cavalo e torcido o tornozelo ao se distrair enquanto olhava para Lucy. As duas correram até ele, e embora ele dissesse para não se preocuparem, ao vê-lo cambalear, Lucy rapidamente o apoiou e começou a ajudá-lo. Depois de fazê-lo se sentar, prestou alguns primeiros socorros, enquanto o coração dele batia de forma acelerada. Mesmo após ser atendido, ele tentou se afastar, mas Lucy simplesmente o manteve apoiado em seu ombro, o que fez o coração de Lart bater ainda mais forte. Mais tarde, já deitado na cama, seus sentimentos conflitantes continuaram a perturbá-lo. Lembrou-se das palavras de seu pai, que dizia que um futuro imperador não deveria se prender a coisas como o amor, mas ele não sabia o que fazer, pois estava claramente se apaixonando por Lucy. 9 anos se passaram sem grandes acontecimentos, e Lucy ajudava a Blondina a calçar seus novos sapatos, já que ela havia crescido demais para os antigos. Enquanto isso, Blondina se perguntava quando Aemon finalmente cresceria, e ele afirmava com confiança que um dia ficaria maior. Depois de ajudar Blondina a calçar seus sapatos, Lucy se despediu, prometendo levá-la para ver os cogumelos brilhantes à noite. Naquela noite, Lucy entrou no quarto, e lembrou Blondina de que ela queria ver os cogumelos que brilhavam no escuro. Ao olhar para a cama, Lucy avistou um homem que nunca tinha visto antes, e pensou em chamar os guardas. Mas ao notar a pedra preciosa que ele usava na testa, o homem fez um gesto silencioso, indicando que ela não deveria dizer nada. Lucy então reconheceu quem era, e saiu do quarto discretamente. Aemon se aproximou da cama, acariciou o rosto de Blondina e brincou com seus cabelos. Ele claramente também havia crescido. No lugar onde Aemon descansava, a grande anciã Aisha foi visitá-lo, e perguntou quem ele havia escolhido para observar seu ritual de maioridade. Ele indicou que era Blondina, ainda que de forma indireta, usando como justificativo o fato de que, já que a realeza os desprezava, forçar alguém da família real a ir até a floresta mostraria quem realmente estava no comando. A grande anciã avisou que no futuro, Amon teria que passar por um duelo cerimonial que decidiria o novo líder, já que não havia um desde a morte de sua mãe, ocorrida 10 anos antes. Eisho lembrou de que não deveria matar seu oponente. Ela demonstrava certa preocupação de que ele pudesse entrar em fúria, mas ele garantiu que se isso acontecesse, desistiria imediatamente. No palácio, o imperador Trige demonstrava preocupação, pois o clã dos Leopardos Divinos havia solicitado que ele enviasse seu primogênito para atuar como observador no ritual, e ele não se sentia confortável em enviar Blondina para uma cerimônia envolvendo bestas. A imperatriz tentou justificar a situação, dizendo que não podiam correr o risco de irritar as bestas, mas também deixou claro que se sentia aliviada por não precisar enviar seus próprios filhos. Isso fez com que Trige a encarasse com severidade, lembrando que Blondina também era sua filha. Nesse momento, Blondina chegou com elegância para encontrá-los, e ao ser informada sobre o pedido do clã, demonstrou surpresa, mas aceitou com uma frieza controlada. Adelaide ficou furiosa ao saber disso por meio de sua criada. Blondina já vinha recebendo muita atenção do pai, e agora ainda teria a oportunidade de se destacar diante das bestas divinas. Diante disso, ordenou que sua serva vigiasse Blondina de perto, pois queria qualquer chance de lhe dar uma lição. Enquanto Blondina colocava as marcas das patas de Aemon em algumas cartas, ele explicou que ela ficaria sentada ao lado dele durante o ritual. Ela parecia se divertir bastante com as patas dele, e comentou que ele deveria tê-la avisado antes sobre tudo aquilo, já que havia sido pega completamente de surpresa quando o imperador a chamou para explicar a situação. Quando Aemon afirmou que cuidaria de tudo, Blondina brincou dizendo que aquilo parecia quase um pedido de casamento, o que o deixou extremamente envergonhado. Logo depois, ela comentou que Lucy estava tendo aulas para se tornar uma noiva adequada, e Aemon demonstrou interesse imediato. Blondina observou aquilo e pensou que ele estava exagerando. O interesse dele por Lucy acabou a incomodando por algum motivo. Ele perguntou por que os humanos se casavam tão cedo, e Blondina explicou que era porque já eram considerados adultos. Ao que tudo indicava, as bestas divinas não se reproduziam tão cedo quanto os humanos. Ele começou a murmurar para si mesmo que o objetivo do acasalamento era ter filhos, mas que antes disso era necessário entrar no cio, embora aquilo pudesse acontecer antes.
Em meio a esses pensamentos, acabou se perguntando se Blondina aceitaria algo assim. Ela achou o comportamento dele bastante estranho, e pensou que talvez aquilo estivesse ligado ao fato de agora ter 18 anos. 3 dias depois, Trige foi se despedir da filha antes de sua partida, desejando que ela tivesse uma viagem segura. Blondina sentiu uma mistura confusa de emoções diante daquela despedida inesperada, e esse sentimento permaneceu com ela até sua chegada à Floresta das Bestas Divinas. Ao chegar ao local, os outros leopardos demonstravam curiosidade sobre quem seria o observador escolhido por Aemon, já que muitos deles nunca tinham visto um humano antes. Assim que Blondina chegou, o ritual começou logo em seguida, com 3 filhotes de leopardo participando. As bestas adultas os cercaram, e usando suas presas afiadas, fizeram cortes em seus próprios corpos, espalhando sangue nas testas dos filhotes. Diante daquela situação, Blondina reprimiu qualquer medo, pois aquele era um dia especial para Aemon, e ela estava ali para observá-lo e ajudá-lo. Assim, Aemon e mais 2 leopardos divinos, Shanti e Ala, foram oficialmente reconhecidos como membros do clã dos leopardos divinos, e os leopardos rugiram em aprovação. Quando Aemon se aproximou de Blondina, ele se surpreendeu ao vê-la de joelhos, tremendo. O rugido das bestas despertou o trauma dela, e Blondina percebeu tardiamente que Aemon também era membro daquele grande e terrível clã das bestas divinas. Mas Aemon, ao tocá-la com a pata, conseguiu trazê-la de volta à realidade. Ela corou ao olhar para ele e o abraçou com força, sentindo-se segura ao seu lado, pois ele sempre a olhava com um olhar gentil. Ela o parabenizou carinhosamente, e perguntou o que aconteceria a seguir. Os outros leopardos observavam atentamente, e Aemon ficou um pouco nervoso, dizendo que ela estava cansada e que a levaria para descansar. Ele sabia que não era apropriado demonstrar tanta proximidade com um membro da família real naquele momento. Blondina ficou impressionada ao ver a bela casa de Aemon. Ele comentou que ela poderia se lavar, enquanto se jogava na cama. Quando ela começou a soltar as alças do vestido, ele entrou em pânico e perguntou por que ela estava se despindo ali. Na verdade, ela pretendia apenas se trocar no banheiro, mas ao perceber o nervosismo dele, decidiu provocá-lo. Com um olhar provocante, questionou por que ele estava tão envergonhado, já que ele também estava sem roupas, coberto apenas por sua pelagem escura. Ele a encarou e respondeu que se ela continuasse com aquilo, acabaria ficando sem roupas também em sua forma humana, e aquilo a fez rir. Já fazia um tempo desde que ela o via assim, com seus cabelos negros como corvo, olhos violetas e lábios bem definidos. Para ela, sua forma humana tinha uma beleza quase irreal, e agora com 20 anos, ela pensava que nem ficaria surpresa se ele se despisse na sua frente. Com um sorriso divertido, ela respondeu que tanto fazia e foi se lavar. Aemon suspirou, pensando que ela não fazia ideia do motivo pelo qual ele não podia se transformar diante dela. Ele estava se esforçando ao máximo para se conter. Mais tarde, enquanto estavam deitados juntos, Aemon se lembrou de como ela tremia durante o ritual, e perguntou quem havia causado aquele trauma nela. Blondina explicou que quando era criança, escolheu trabalhar em uma estalagem para sobreviver, pois a alternativa seria ser vendida para algum homem cruel. O dono da estalagem sabia disso, e independentemente do que fizesse, ela não podia sair dali. Ele a tratava como se ela não tivesse valor algum, como se fosse apenas mais uma pedra na rua. Seu 8º aniversário havia sido pior. Um vizinho gentil lhe deu um biscoito de presente, mas Nord a agrediu por ela ter sorrido. Ele queria que ela recebesse os clientes daquela forma, embora ela normalmente tivesse uma expressão triste. Quando chegou em casa, ela comeu o biscoito sem sequer limpar o sangue do nariz. O doce estava cheio de areia, machucando seus dentes, mas ainda assim parecia delicioso. Ao ouvir aquilo, Aemon disse que eles deveriam voltar até aquele lugar para que ela enfrentasse seus medos, afirmando que ela precisava ver com os próprios olhos o quão fraco e insignificante aquele homem realmente era. Ela começou a chorar, e ele afirmou que quando ela superasse seus medos, mostraria quem ele realmente era. Depois que ela adormeceu, ele a observou em silêncio, e declarou para si mesmo que faria qualquer coisa para se tornar o líder do clã, apenas para protegê-la. No dia seguinte, enquanto cavalgavam juntos, um grupo de homens surgiu de repente. Eram bandidos que queriam roubar Blondina, ameaçando despila e levar tudo o que ela tinha. Eles imaginaram que seria difícil, por se tratar de uma nobre, mas ficaram confiantes ao ver apenas uma garota sozinha. Blondina ficou assustada, mas Aemon disse para ela descer do cavalo, e então ordenou que o animal se divertisse. O cavalo avançou sobre os bandidos, atropelando-os. Daisy era um cavalo orgulhoso, vindo das montanhas sagradas, e parecia estar se divertindo bastante com aquilo. Ao olhar para um dos homens caídos, Blondina percebeu seus olhos dourados. Era a primeira vez que via alguém com olhos daquela cor além de sua mãe. Eles chegaram à sua cidade natal, um lugar cheio de memórias preciosas de sua mãe, mas também o local que ainda a assombrava em seus pesadelos. Ao vê-la tremendo, Aemon disse para que ela o segurasse, e ela sentiu o calor daquele gato rabugento, mas de coração gentil. Um homem a cumprimentou, e Blondina o reconheceu como Hans, o filho mais novo do sapateiro que morava no fim da rua. Ficou evidente que ele não a reconheceu, já que se mostrou impressionado com sua beleza. Ao entrar na única estalagem da cidade, foi recebida por Nord, que também não a reconheceu.
Aquilo fazia sentido, pois ela já não era mais a garotinha frágil que ele costumava maltratar. Naquele momento, ela não conseguia acreditar que um dia teve medo de alguém tão covarde e insignificante. Mas quando a esposa dele desceu as escadas, ela reconheceu Blondina quase que imediatamente, e Nord passou a zombar dela. Ele comentou que havia ouvido rumores de que ela era filha de um nobre, mas também que teria sido vendida para traficantes. Ele segurou a mão dela e disse que conhecia bem aquele tipo de pessoa, alguém que depois de conviver com nobres, acreditava que podia agir com superioridade, mas acabava voltando rastejando por não ter para onde ir. Blondina puxou a mão com firmeza, e lhe deu um tapa no rosto. Ele se enfureceu e tentou atacá-la, mas ela o desafiou a tentar, questionando se ele realmente não temia as consequências ao mexer com um membro da família real. No mesmo instante, ele parou, e ela comentou que achava estranho ele não se mover, já que antes costumava agredi-la sem hesitar. Disse também que ele provavelmente nunca sequer pensou em se arrepender pelos abusos que havia cometido. Em seguida, Blondina afirmou que estava considerando punir alguém particularmente desprezível e vulgar, e perguntou se ele acreditava que ela seria capaz disso. Diante disso, ele congelou de medo e acabou pedindo perdão, mas Blondina respondeu que não o perdoaria. Ao entrar em seu antigo quarto, ela caiu no chão, sentindo como se um grande peso tivesse sido retirado de seus ombros. Sentia-se grata a Aemon por tê-la ajudado, enquanto ele pensava que ainda deveria matar aquelas pessoas. Enquanto a esposa de Nord preparava comida para Blondina, se perguntava por que estava suportando aquela humilhação. Blondina pediu que ela fizesse outro prato, mesmo já sendo o terceiro que recusava. A mulher considerava aquilo uma enorme ingratidão, já que haviam acolhido Blondina no passado. Nord, por outro lado, apenas ria, pois Blondina havia dito que tinha um presente especial para os dois. Algum tempo antes, ela havia procurado Jax, o homem que possuía os direitos da hipoteca da estalagem de Nord, e comprou o local usando uma joia valiosa. Ela então mostrou a Nord e a esposa o documento de propriedade, e agora, como legítima dona, ordenou que eles desocupassem o lugar. Ela pretendia dar a estalagem como presente para sua criada, como forma de agradecimento por todo o seu esforço. Nord implorou para que Blondina não os expulsasse, dizendo que não teriam para onde ir. Blondina apenas zombou, lembrando-se do dia em que começou a chorar por estar doente e pediu descanso, mas ele simplesmente mandou que voltasse ao trabalho, ameaçando vendê-la caso não obedecesse. Ela ordenou que arrumassem todas as suas coisas, e estivessem prontos para sair no dia seguinte, antes de se retirar para dormir. Naquela noite, Nord planejou matá-la enquanto ela dormia, de forma lenta e dolorosa. No entanto, foi surpreendido quando Aemon apareceu, afirmando que gostava quando as coisas eram daquele jeito. Nord se virou e viu Aemon parado no parapeito da janela, com uma presença intimidadora. Na manhã seguinte, Aemon mordeu levemente a orelha de Blondina, dizendo que estava com fome. Ela acordou meio sonolenta e disse que ia tomar um banho primeiro. Quando ela finalmente desceu, Blondina encontrou a esposa do dono da estalagem em pânico, relatando à polícia que havia sangue por toda parte. Blondina perguntou o que estava acontecendo, e o oficial explicou que Nord havia sido atacado durante a noite. Parecia um assalto, mas ainda não havia confirmação. Blondina ficou em choque ao saber disso, mas Aemon perguntou se ela estava preocupado com a saúde de Nord. Ela respondeu que é claro que não. De repente, a mulher rastejou até Blondina, implorando para que não fossem expulsos, alegando que se não fosse por eles, ela já teria morrido há muito tempo. No entanto, Blondina se lembrou de quando estava doente, e pediu para ir para casa, mas a mulher a agrediu e mandou que voltasse para a cozinha. Então, Blondina advertiu que se realmente desejasse vingança, tanto ela quanto Nord já estariam mortos. Disse que eles deveriam se considerar sortudos, pois ela estava apenas tomando a estalagem, e no fim, estavam apenas colhendo as consequências de seus próprios atos. Ao retornar ao palácio, Lart avistou Blondina e perguntou como havia sido o ritual. Ele demonstrou curiosidade em saber se era verdade que as bestas divinas eram tão enormes quanto rochas, e ficou frustrado por não ter ido, mesmo sendo o herdeiro. Lart não conseguia entender por que alguém como Blondina havia sido convidada, e ela respondeu que provavelmente era porque era amiga de uma besta divina. Lart refletiu sobre aquilo. Blondina possuía a proteção das bestas, enquanto Adelaide representava uma ameaça constante com sua inteligência e ambição, então começou a se questionar se realmente conseguiria herdar o trono. Nesse momento, Trige foi recebê-la quando ela retornou, e de repente, segurou seu rosto, perguntando se as bestas divinas a haviam tratado com respeito. Ao responder que sim, ele sorriu ao perceber o quanto ela estava cada vez mais parecida com sua mãe, e acariciou sua cabeça. Adelaide observava tudo à distância, tremendo de raiva. Aquele olhar e aquele carinho antes pertenciam apenas a ela. Adelaide odiava ver aquilo sendo direcionado àquela que chamava de bastarda. Ela começou a se perguntar como Blondina havia retornado ilesa, e suspeitou que os homens que havia contratado tivessem falhado. Ela precisava descobrir o que aconteceu. Naquela noite, Blondina ficou pensando que não veria seu pequeno leopardo por um mês. Aemon precisava se preparar para a batalha final que decidiria o novo líder do clã. Ele não parecia preocupado, mas ela não queria que ele se machucasse.
Para se distrair, no dia seguinte, Blondina levou Lucy para colher cogumelos na floresta das bestas divinas. No meio do caminho, encontraram Lart, e Lucy o cumprimentou com respeito. Blondina percebeu que ele vinha aparecendo com frequência, e passou a suspeitar que ele havia se interessado por Lucy desde aquele incidente. Blondina não se surpreendeu, Lucy sempre foi gentil e acolhedora, então aquilo parecia natural. De repente, Lart pegou a cesta das duas, e decidiu acompanhá-las. Enquanto colhiam cogumelos, Lucy ficou maravilhada com o quanto Blondina sabia sobre o assunto. No entanto, o príncipe acabou insultando Blondina sem perceber, dizendo que ela era uma plebeia suja, e que obviamente conhecia bem cogumelos por ter sobrevivido nas montanhas. Blondina não podia negar isso, mas Lucy ficou com os olhos marejados, afirmando que ela não era suja. Diante disso, Blondina exigiu que Lart pedisse desculpas caso quisesse continuar com elas. Ele se desculpou imediatamente, e Blondina percebeu que ele realmente queria passar tempo com Lucy, já que deixou o orgulho de lado sem hesitar, então ordenou que ele carregasse a cesta. Mais adiante, Blondina começou a sentir que havia algo errado, o lugar estava silencioso demais, sem o som de pássaros ou insetos. Quando estavam voltando, ouviram um barulho vindo dos arbustos, e Lart rapidamente se colocou à frente das duas, empunhando sua espada. Ele se culpou por não ter impedido que fossem até ali, e foi a primeira vez que Blondina sentiu que ele estava agindo como um verdadeiro irmão. De repente, um urso negro surgiu dos arbustos, rosnando de forma ameaçadora. Lart pediu que elas ficassem atrás dele, mas Blondina sugeriu para Lart levar Lucy para a esquerda, enquanto ela correria para a direita. O urso avançou, e Blondina gritou o nome de Aemon enquanto corria. De repente, ela acabou caindo no chão, fechou os olhos e desejou ter feito mais por seu amado gatinho. Então ouviu um forte impacto, e ao abrir os olhos, viu uma pantera negra sobre o urso, era Aemon. Antes de salvá-la, Aemon já havia derrotado seus oponentes no duelo, e ao ouvir Blondina chamá-lo, correu o mais rápido que pôde até ela. Ele abriu a boca para despedaçar o urso, mas parou quando Blondina pediu que não o matasse. Ela o lembrou da promessa de não tirar vidas sem necessidade. Ele se aproximou e lambeu o rosto dela, dizendo que ela estava ferida. Também perguntou por que ela estava ali, já que a magia da floresta estava instável e era perigoso. Ela pediu desculpas, baixando a cabeça. Ao encontrar Lart e Lucy, Aemon jogou Lart para o lado e questionou por que haviam deixado Blondina sozinha. Em seguida, ele perguntou se Lucy estava bem, o que deixou Blondina abalada. Ele parecia tão gentil com Lucy, mesmo estando irritado com ela, e Blondina começou a suspeitar que Aemon gostava de Lucy. Depois de levá-las em segurança até o palácio, Lucy se despediu respeitosamente, dizendo que os veria no dia seguinte. Quando Blondina avisou que iria subir para o quarto, Aemon assegurou e disse que dormiria com ela naquela noite. Ao vê-la surpresa, ele perguntou se ela estava com medo. Ela respondeu que não, embora tenha hesitado ao responder. Aemon disse que já era tarde para isso, pois não pretendia se afastar dela, já que ela pertencia a ele. Ele insistiu em ficar, e Blondina se emocionou. Seu leopardo adorável podia parecer adulto agora, mas ainda era o mesmo Aemon de sempre. Durante o banho, ela se lembrou de quando foi atacada por um urso, e pensou que se Aemon não tivesse chegado a tempo, teria morrido ali mesmo. Ela percebeu que realmente queria vê-lo mais uma vez, e como um milagre, ele apareceu para salvá-la. Mas Blondina não achava justo que ele tivesse se tornado tão bonito, pois aquilo fazia seu coração acelerar. Mais tarde, já na cama, lembrando da forma como ele tratava Lucy, perguntou se ele gostava dela. Aemon respondeu que sim, sem entender o motivo da pergunta tão repentina. Blondina já sabia disso, mas só percebeu o quanto havia sido ingênua, até ouvir como Aemon realmente se sentia em relação a Lucy. Agora ela entendeu por que adorava passar tempo com ele, e por que ele sempre fazia seu coração acelerar. Não era amizade, era amor. Ela olhou para Aemon, e começou a se perguntar como poderia fazer aquele grande gato se apaixonar por ela também. Depois de ficarem se encarando por um longo tempo, Aemon notou os cabelos molhados de Blondina escorrendo por seu corpo e desviou o rosto, claramente envergonhado. Suspirando, Blondina chegou a pensar em se enrolar nos galhos que ele tanto gostava, imaginando que talvez assim, ele pudesse se apaixonar por ela. Durante um chá da família Atis, o imperador Trige repreendeu Lart por ter agido de maneira imprudente na floresta das bestas divinas, enquanto supostamente caçava um cervo. Na noite anterior, Lart havia contado para Blondina que assumiria toda a culpa, pois se sentia incomodado pelo fato de ela ter colocado a própria vida em risco para salvá-los. Como queria ajudá-la de alguma forma, acreditava que seria melhor deixar toda a responsabilidade cair sobre ele, ainda mais porque todos já o enxergavam como um idiota. De volta ao presente, Lart comentou que se o pai realmente tivesse enviado os cavaleiros para procurá-los, todos teriam tido a chance de provar as deliciosas framboesas que cresciam naquela região. Ao descobrir que eles estavam acompanhados por uma besta divina, Blondina explicou que havia criado amizade com elas durante a cerimônia. Trige imediatamente considerou aquilo algo extremamente vantajoso, pensando que poderia usar Blondina para melhorar a relação entre humanos e bestas divinas.
Por isso, pediu que ela convidasse a criatura para visitar o palácio, algo que chamou instantaneamente a atenção de Adelaide. Ver o pai começando a tratar Blondina com mais gentileza, além da proximidade cada vez maior entre ela e Lart, fazia Adelaide se consumir silenciosamente de raiva. Pouco depois, Lart comentou sobre o retorno de Philip após os estudos no exterior, e Blondina ficou surpresa com aquilo imediatamente. Algum tempo depois, Blondina perguntou para Lucy de quem ela gostava mais, Aemon ou Lart. Lucy respondeu sem hesitar que era Aemon, mas quando Blondina questionou quem ela escolheria caso os dois se declarassem, Lucy respondeu que escolheria o príncipe Lart. Magneto não conseguia compreender aquilo. Se Lucy gostava de Aemon, então por que escolheria Lart? Lucy explicou calmamente que Aemon era uma besta divina, e que bestas jamais enxergavam humanos como iguais, mas apenas como presas. Então, apesar de gostar, admirar e respeitar Aemon, ela não sentia nenhum tipo de interesse romântico por ele. Enquanto isso, Adelaide passava o tempo torturando homens nas masmorras. O homem de olhos dourados implorava desesperadamente para que ela poupasse sua vida, e ao observar os olhos dele, Adelaide pensou que caso ele realmente fosse um descendente de Bararra, então finalmente conseguiria se livrar da própria irmã. Naquela noite, depois que Lucy se retirou do quarto, Blondina começou a pensar que Lucy não gostava dele daquela maneira, então ela passou a se perguntar se aquele amor talvez não fosse unilateral. De repente, Blondina se assustou ao perceber que Aemon estava bem ao lado dela, mas o recebeu de volta imediatamente e o abraçou com força, ainda o enxergando como seu querido gatinho. Ao perceber que o corpo dele estava quente, perguntou se ele estava doente, mas Aemon apenas respondeu para ela não se preocupar. Em seguida, ele revelou que agora era o líder das bestas divinas, e que nem mesmo os anciãos tinham mais o direito de dizer o que ele deveria fazer. Sempre que Aemon se aproximava, o coração de Blondina começava a disparar intensamente, mas como os sentimentos dela haviam mudado enquanto os dele talvez continuassem os mesmos, ela começou a se perguntar por quanto tempo conseguiria esconder aquilo que sentia. Ao retornar para a capital, Philip percebeu o quanto tudo havia mudado, as ruas estavam reformadas e até uma nova torre de relógio havia sido construída no centro da cidade, mas a única pessoa em quem conseguia pensar era Blondina. Ele se lembrava do olhar confiante dela, enxergando Blondina como uma princesa gentil e sem maldade no coração. Em sua mente, ela era uma princesa trágica, marcada pelo sangue plebeu, e ele acreditava sinceramente que seria o salvador dela. Em outra manhã, Lart pediu timidamente para Blondina dar folga a Lucy naquele dia. Quando Lucy entrou no quarto, Lart imediatamente ficou nervoso. Um silêncio desconfortável tomou conta do ambiente enquanto os dois apenas se encaravam. Depois de criar coragem, ele a convidou para ir à ópera. Lucy ficou completamente vermelha e perguntou, incrédula, se ele estava realmente falando com ela. Observando-os da janela, Blondina sentiu uma pequena inveja ao perceber o romance dos dois começando a florescer. Ela também desejava que Aemon não presenciasse aquela cena, mas logo pensou que não fazia sentido se preocupar com aquilo, já que humanos e bestas jamais poderiam ficar juntos. Enquanto suspirava e comentava que humanos e bestas nunca foram feitos para permanecer juntos, Aemon apareceu repentinamente e perguntou sobre o que ela estava falando. Rosnando irritado, ele questionou por que eles não poderiam ficar juntos, dizendo que tudo era possível, e perguntou por qual motivo ela achava que ele havia lutado tanto para se tornar o líder das bestas divinas. Depois de Blondina conseguir acalmá-lo, Aemon voltou a se deitar, mas acabou se assustando ao perceber que ela também estava deitada sobre ele, perguntando imediatamente o que ela estava fazendo. Blondina não respondeu, apenas começou a pensar que o temperamento dele havia piorado bastante depois que se tornou adulto. Então, Aemon perguntou se ela ainda tinha medo dele, mas Blondina respondeu que não, porque ele continuava sendo o mesmo Aemon de sempre, e por isso jamais conseguiria sentir medo dele. Ao ouvir aquelas palavras, ele se levantou abruptamente e saiu correndo, atravessando a porta. 2 semanas se passaram desde a partida de Aemon, e Blondina sentia muita saudade dele. Naquele mesmo dia, porém, ela recebeu a visita de Philip. Ele se ajoelhou diante dela, oferecendo um buquê de flores enquanto perguntava como ela estava. Magneto imediatamente perguntou se aquilo era um pedido de casamento, e ainda questionou se Philip havia enlouquecido. Blondina rapidamente lançou o pequeno pardal para longe, enquanto Philip continuava sem perceber que o pássaro conseguia falar. Philip tentou passar mais tempo ao lado de Blondina, mas ela acreditava que Magneto provavelmente acabaria atrapalhando tudo novamente, por isso inventou que estava ocupada naquele dia. Philip não esperava receber aquela resposta, mesmo assim pediu desculpas educadamente, e comentou que da próxima vez marcaria um encontro com antecedência. Blondina percebeu claramente quais eram as intenções dele, afinal, ela já tinha idade suficiente para se casar. Porém, naquele momento, queria focar primeiro em fazer Aemon se apaixonar por ela, e apenas depois disso, pensar em um futuro onde humanos e bestas conseguissem viver juntos. De repente, ela ouviu algo arranhando a porta, e Aemon apareceu colocando lentamente a cabeça para dentro do quarto. Blondina imediatamente correu para abraçá-lo, mas Aemon sentiu um cheiro estranho vindo dela. Assim que viu o vaso de flores que Philip havia dado, ele destruiu tudo com uma única patada.
Rosnando irritado, ele afirmou que não gostava de ver outras pessoas invadindo o território dele. Aquilo fazia surgir uma vontade incontrolável de arrancar a garganta de qualquer um que se aproximasse. Aemon também avisou que, se ela não quisesse ver sangue sendo derramado naquele quarto, então não deveria deixar outras pessoas entrarem ali. Aquele lugar pertencia a ele, e Blondina também pertencia a ele. Ela respondeu apenas um simples tá bom, embora achasse toda aquela possessividade extremamente estranha, principalmente porque os dois eram apenas amigos. Pouco depois, Blondina perguntou por que ele nunca assumia a forma humana, dizendo que queria descobrir como ele havia ficado depois de adulto. Aemon respondeu que talvez ela não conseguisse lidar com aquilo, mas mesmo assim, decidiu se transformar. A beleza dele era muito mais impressionante do que Blondina havia imaginado, e assim que viu o rosto de Aemon, ela permaneceu completamente parada, sem conseguir dizer nada além de meu Deus. Logo depois, Aemon a puxou para os braços e perguntou se ela realmente conseguiria lidar com aquilo, fazendo o coração dela disparar ainda mais forte. Blondina apenas conseguia pensar no quanto ele era absurdamente bonito. Enquanto acariciava o rosto dele lentamente, Aemon começou a beijar a mão dela. Blondina precisou se acalmar mentalmente, tentando convencer a si mesma de que aquilo provavelmente era apenas um hábito natural dele. Então, Aemon comentou que também queria tocá-la, e no instante seguinte, ele já estava sobre ela, encarando profundamente os olhos dela. Aemon revelou que esperava havia muito tempo pela chance de tocá-la daquela maneira, mas que depois de crescer, começou a temer que ela passasse a sentir medo dele. Mesmo assim, Blondina ainda o enxergava como aquele pequeno gatinho fofo de antes, embora não entendesse por que ele fazia seu coração disparar daquela forma. Enquanto Aemon beijava suavemente a bochecha dela, Blondina percebeu que, apesar de ele entender que humanos e bestas eram diferentes, parecia não compreender que intimidade física possuía um significado muito importante entre humanos. Por isso, Blondina decidiu pedir para ele esperar, sugerindo que talvez eles pudessem fazer aquilo no futuro. Aemon sorriu levemente, e perguntou se aquilo significava que poderiam fazer coisas ainda mais íntimas depois, querendo saber até onde eles poderiam chegar. Como estava em forma humana, Aemon comentou que queria dormir ao lado dela naquela noite, abraçando-a forte enquanto os dois dormiam juntos. Blondina concordou obedientemente, e ao perceber a inocência dela, Aemon decidiu deixá-la escapar daquela vez. No dia seguinte, Adelaide fez uma visita inesperada ao pai. Ela comentou que estava triste porque ele andava ocupado demais para passar algum tempo ao lado dela. Coincidentemente, depois que o evento que ele estava organizando terminasse, Trige disse que os dois poderiam viajar juntos para algum lugar. Adelaide respondeu que gostaria de partir imediatamente, mas Trige explicou que ainda estava ocupado preparando a cerimônia de posse do novo líder das bestas divinas. Então, ela perguntou por qual motivo ele estava se esforçando tanto por aquilo, e também questionou por que havia desistido de procurar o descendente de Baraha. O verdadeiro objetivo de Adelaide era encontrar esse descendente para controlar as bestas, provar quem era superior e assim ascender ao trono. Trige lembrou que havia sido ele mesmo quem colocou aquela ideia na cabeça dela, embora acreditasse que a solução ideal fosse alcançar a paz através de Blondina, também considerava importante possuir um plano alternativo. Então, entregou para Adelaide uma chave especial, e explicou que a busca pelo descendente já não era mais responsabilidade dele. Como imperador, o dever dele era proteger os cidadãos mantendo as bestas sanguinárias sob controle, por isso decidiu passar a missão para Adelaide continuar procurando o descendente em seu lugar. Naquele momento, Lart apareceu repentinamente, e ao ver Adelaide saindo dali, percebeu imediatamente a chave nas mãos dela. Lart havia ido até aquele lugar para perguntar por que o pai abandonou a mãe de Blondina. Trige percebeu na mesma hora que existia algo maior por trás daquela pergunta, então questionou o filho sobre a existência de alguém de quem ele havia começado a gostar, alguém que desejava proteger. Lart respondeu sinceramente que sim, então Trige aconselhou o filho a começar protegendo aquilo que estava ao alcance dele. Disse que ele deveria cumprir os próprios deveres como príncipe, e trabalhar duro para se tornar imperador, um imperador tão poderoso que ninguém ousaria tocar naquilo que lhe pertencia. Segundo Trige, enquanto Lart se tornasse um governante com autoridade absoluta e inabalável, conseguiria proteger a mulher que amava. Finalmente, chegou o dia do torneio de caça, um grande evento nacional realizado na Floresta das Bestas Divinas, um lugar repleto de criaturas e plantas místicas. Embora as bestas não gostassem muito da caça, elas respeitavam os humanos e sua cultura, permitindo que entrassem na floresta 2 vezes por ano. Blondina acreditava que tudo aconteceria da mesma forma que no ano anterior, quando ninguém havia lhe oferecido nenhuma caça. Como sempre, Adelaide provavelmente receberia todos os cervos, coelhos e outros animais capturados. Porém, daquela vez, Philip lançou um olhar diretamente para Blondina. Lart foi o primeiro a retornar, e apresentou uma raposa recém-caçada para Lady Lucy. Todos ficaram completamente chocados, se perguntando se ele estava oferecendo sua caça para a filha de uma família nobre caída. Lucy se curvou elegantemente, e comentou que era uma honra receber aquilo. Enquanto subia novamente em seu cavalo, Lart afirmou que da próxima vez, traria algo ainda maior para ela. Logo depois, Adelaide se aproximou com um sorriso irritado, e perguntou por que ele estava entregando sua caça para uma mulher inferior a ela.
Mas Lart não enxergava Lucy daquela forma, então respondeu que ela poderia se tornar uma princesa consorte imperial, e revelou que pretendia contar ao pai sobre os sentimentos que possuía por ela. Adelaide não se importava verdadeiramente com quem ele escolhesse como parceira, ela apenas precisava usá-lo como escudo para proteger as próprias ambições até conseguir se tornar imperatriz. Mesmo assim, o fato de Lart escolher alguém tão próxima de Blondina era algo que ela simplesmente não conseguia suportar. Depois de se acalmar, Adelaide começou a pensar que Lucy vinha de uma família sem qualquer poder, e que aquilo apenas arrastaria Lart para baixo, facilitando ainda mais sua própria ascensão ao trono. Porém, Lart não se importava com o que Adelaide pensava, ele pretendia se tornar tão poderoso por Lucy que ninguém ousaria questioná-lo. Ao final da caça, muitas garotas receberam caças de vários participantes, mas como esperado, Adelaide ainda recebeu a maior quantidade de presentes. Então, Philip apareceu carregando um enorme urso e ofereceu o animal para Blondina, afirmando que aquele era o presente dele para ela. Todos ficaram chocados mais uma vez, o imperador começou a aplaudir e declarou o Marquês Philip Hodson como o vencedor do torneio. Ele comentou que estava feliz por não ser o único capaz de reconhecer a beleza de Blondina, quando de repente, várias pessoas começaram a correr ao perceberem a chegada de um leopardo negro. Assim que descobriram que se tratava de uma besta divina, imediatamente passaram a agir com respeito diante dele. Aemon caminhou lentamente até Blondina e disse que era a caça dela, e em seguida, descansou a cabeça sobre o colo dela. As pessoas começaram a cochichar entre si, perguntando umas às outras se uma besta divina realmente havia se chamado de caça. Então, Trige perguntou se aquilo significava que Aemon havia sido capturado por Blondina. Aemon respondeu que sim, desde o começo. Blondina perguntou o motivo de ele estar ali, e ao ouvir essas palavras, ele se lembrou de que muito tempo antes, ela havia contado que ninguém costumava lhe oferecer nada durante os torneios de caça, algo que sempre fazia ela se sentir pequena e insignificante. Por isso, ele sonhava com o dia em que poderia se oferecer para ela, tornando-se o prêmio dela. Depois daquilo, Trige declarou Blondina como a vencedora incontestável daquele ano, e afirmou que era um prazer homenagear sua filha mais velha. Todos começaram a aplaudir e comemorar animadamente, mas nem todos. Philip ficou completamente sem reação diante daquela cena. Ele acreditava que deveria ser o salvador da humilde princesa, não apenas um simples animal. Aquilo despertou uma enorme frustração dentro dele. Adelaide então comentou que ele deveria ter oferecido sua caça para ela, não para Blondina. Em seguida, ela confessou que gostava dele, disse que admirava a personalidade relaxada, o rosto bonito e até mesmo a frieza dele. Depois disso, pediu para que ele pensasse em tudo que poderia ganhar ao se casar com ela. Philip respondeu apenas que iria pensar sobre aquilo. Enquanto observava Aemon e Blondina brincando juntos sobre um cobertor, Lart perguntou para Lucy se os dois estavam namorando. Então, começou a pensar que caso aqueles dois realmente estivessem vivendo um romance, aquilo acabaria favorecendo seus próprios planos, já que ele havia se aproximado ainda mais de Blondina. Os dias passaram normalmente, e Blondina começou a se preocupar com as próximas férias de verão. Ela precisaria acompanhar a família real em uma viagem até a península de Zervan para assistir ao famoso Festival de Gelo. Só de pensar em Adelaide e na madrasta, ela sentia que aquilo não seriam férias, mas uma verdadeira tortura. Então, ela perguntou para Mageto se Aemon estava em casa, mas ele respondeu que também não via Aemon fazia bastante tempo, apenas ouviu rumores de que ele havia ido para as fontes termais. Mesmo sabendo que aquela expedição poderia ser perigosa, Blondina decidiu ir atrás dele, pois sentia muita saudade. Alguns dias atrás, Aemon havia lhe entregado um anel e explicado que, caso ela algum dia fosse visitá-lo, deveria usar aquele objeto, já que ele continha parte do poder dele e impediria que animais selvagens ou bestas divinas se aproximassem dela. Então, enquanto caminhava, uma besta divina apareceu no meio dos arbustos, dizendo que havia sentido o cheiro de Aemon. Ele reconheceu Blondina como a humana que participou da cerimônia de maioridade das bestas divinas, além da humana que o líder deles valorizava profundamente. Depois de cheirá-la, Shanti começou a se perguntar por que Aemon ainda não havia marcado Blondina como sua parceira, pensando que talvez, para ele, ela fosse apenas uma presa. Blondina explicou que estava ali porque queria ver Aemon, mas a besta divina avisou que aquilo era perigoso, já que o líder estava completamente fora de controle. Segundo Shanti, Aemon sempre voltava um pouco estranho depois de visitar as fontes termais. Mesmo assim, decidiu levá-la para encontrá-lo. Shanti pediu para Blondina subir em suas costas, e os dois seguiram juntos pela floresta. Quando chegaram até o local, Aemon imediatamente pressionou a cabeça de Shanti contra o chão. Ele não gostava que Shanti chamasse Blondina de noivinha, e mandou que tomasse cuidado da próxima vez. Assim que Shanti fugiu, Blondina perguntou para Aemon se talvez não devesse ter ido até ali, já que ele nem sequer havia cumprimentado. Ele respondeu que não era aquilo, o verdadeiro problema era que estava perigoso demais naquele momento. De repente, ele assumiu a forma humana, segurou o braço dela e pediu para que não se aproximasse cheirando a outra besta, porque aquilo dificultava ainda mais o esforço dele para continuar esperando. Blondina perguntou pelo que exatamente ele estava esperando, então Aemon beijou a mão dela, e respondeu que esperava pelo momento em que deixaria sua marca no corpo dela.
Em seguida, ele perguntou se ela estava pronta, e Blondina assentiu levemente. Amon aproximou a testa da dela, e enquanto aproximava lentamente os lábios, Blondina segurou firmemente o manto dele. Então, os dois se beijaram e acabaram caindo juntos no chão. Blondina sentiu como se estivesse vivendo um sonho. Parecia impossível que algo tão maravilhoso pudesse realmente acontecer com ela. Os dois continuaram se beijando, enquanto mantinham os olhares fixos um no outro. Aemon confessou que estava perto de perder o controle e explicou que, por ela ser humana, os dois precisavam ir devagar, já que ele não queria machucá-la. Naquela noite, Blondina permaneceu deitada na cama, tocando os próprios lábios enquanto pensava em tudo que ele havia feito. Ela ainda não conseguia acreditar que aquilo realmente aconteceu, mas apesar de ter gostado muito, continuava extremamente confusa. Blondina tinha certeza de que Aemon gostava de Lucy, então começou a pensar que talvez tudo aquilo não passasse de um grande mal-entendido. Mesmo assim, o olhar caloroso dele parecia completamente verdadeiro, a maneira delicada como os lábios dele tocaram os dela também parecia real. Ela tinha certeza de que Aemon havia sido sincero quando a abraçou e sussurrou em seu ouvido. Tudo aquilo apenas tornava ainda mais difícil compreender os verdadeiros sentimentos dele. Blondina começou a pensar que talvez as bestas expressassem emoções de uma forma diferente dos humanos, mas torcia sinceramente para que não fosse esse o caso. Durante um sonho, ela viu uma mulher se aproximando de um leopardo negro muito parecido com Aemon, e transferiu parte de seus poderes para ele. Quando o leopardo negro perguntou quem ela era, a mulher respondeu que era a guardiã daquela floresta. De repente, Lucy tirou Blondina de seus pensamentos enquanto ela tomava chá ao lado de Lart. Ao ser questionada se estava bem, Blondina respondeu que sim, embora se perguntasse sobre o sonho estranho que teve na noite passada. Lucy estava extremamente curiosa para descobrir os detalhes do que aconteceu entre Blondina e Aemon, mas Lart interrompeu o assunto dizendo que havia algo muito mais importante para comentar. Ele contou que seu cavalo havia completado 6 anos, a idade ideal para a reprodução, e queria oferecer à família Erive a primeira oportunidade de cruzar o animal. Ao ouvir aquilo, Blondina imediatamente se lembrou de que a primavera era a época de acasalamento para a maioria dos animais. Naquele instante, Blondina ficou completamente vermelha ao pensar na possibilidade de Aemon tê-la beijado apenas porque era a época de acasalamento. Determinada a esclarecer aquilo, ela decidiu explicar para Aemon que os humanos possuíam uma visão completamente diferente sobre amor e relacionamentos, e depois de beijá-la, ele não poderia simplesmente agir como se nada tivesse acontecido. No pior dos cenários, Blondina pensou que abandonaria a vida como membro da realeza para viver ao lado dele na Floresta das Bestas Divinas, o que não seria nada ruim. Mais tarde, quando Amon entrou no quarto, Blondina imediatamente correu para os braços dele. Sentada ao lado dele, começou a observar atentamente o corpo elegante, a mandíbula bem marcada e a pelagem brilhante. Ela pensou que Aemon realmente tinha todos os motivos do mundo para se sentir confiante em relação à própria aparência. Os olhos dele brilhavam como chamas e eram incrivelmente belos. Aemon ficou um pouco nervoso quando Blondina mencionou a época de acasalamento, então ela tentou explicar indiretamente que humanos não costumavam sair beijando qualquer pessoa. Blondina comentou que os animais provavelmente agiam daquela maneira com qualquer um durante aquela época, mas que se um humano se comportasse assim, acabaria sendo chamado de cafajeste ou mulherengo. Aemon respondeu perguntando se aquilo significava que para não ser considerado um cafajeste, ele deveria beijar apenas ela, deixando-a sem palavras. Logo depois, ele começou a lamber o rosto dela, enquanto dizia que ela era inocente demais. Blondina o afastou levemente, chamando de gatinho bobo, e Aemon respondeu apenas miando. Mesmo assim, continuou lambendo ela enquanto explicava que estava tentando dar tempo suficiente para não acabar fazendo algo de que pudesse se arrepender depois. Enquanto isso, Adelaide continuava furiosa por causa do que aconteceu no torneio de caça. Ela precisava encontrar uma forma de subjugar e controlar aquelas arrogantes bestas divinas para finalmente conseguir se tornar imperatriz. Naquele momento, Philip entrou no local e informou que os documentos antigos estavam sendo traduzidos com progresso constante para localizar o templo onde o descendente vivia. Segundo as antigas lendas reais, uma lança sagrada permanecia pendurada na entrada do templo, e ao reunir a lança e usar a chave dourada, seria possível acessar os aposentos do deus. Além disso, quando o verdadeiro descendente retornasse, a harpa do templo começaria a ressoar sozinha. Adelaide havia capturado várias pessoas loiras de olhos dourados que poderiam ser descendentes, e caso nenhuma delas fosse a verdadeira, ela simplesmente mataria todas até encontrar a pessoa certa. Na floresta, Aemon começou a perguntar como funcionava o casamento entre humanos, já que eles não podiam dormir juntos antes de se casarem. Mageto ficou completamente incrédulo por estar sendo questionado sobre aquilo, lembrando que era apenas um pequeno pardal. Então, Aemon foi até Shanti, arrastou ele para fora e fez exatamente a mesma pergunta. Ele explicou que primeiro havia se declarado para Ala, depois lhe deu chifres bonitos como presente e também colheu muitas framboesas para a mãe dela, já que aquelas eram as frutas favoritas da mulher. Ao ouvir aquilo, Aemon saiu imediatamente antes mesmo de Shanti terminar toda a explicação.
Pouco tempo depois, Aemon chegou ao Palácio Imperial. Um dos empregados o confundiu com algum delegado estrangeiro perdido nos Jardins Reais, e acabou guiando ele até a área de espera. Enquanto comia alguns petiscos, ele começou a se perguntar quanto tempo ainda precisaria esperar, então acabou sendo abordado por Maharin, vindo de Tarkhan. Maharin perguntou de onde ele vinha, e Aemon respondeu orgulhosamente que era da floresta. Maharin ouviu recentemente que o Império havia assumido o controle das florestas próximas à fronteira leste, e presumiu que Aemon viesse daquela região. Os dois apertaram as mãos, e Maharin decidiu mostrar imediatamente quem mandava ali, apertando a mão dele com bastante força. Aemon ficou confuso, sem entender que tipo de cumprimento estranho era aquele, então apenas apertou de volta. Imediatamente, Maharin gritou de dor. Enquanto isso, Lart pensava que aquele evento anual era extremamente cansativo, principalmente porque precisava lidar com delegações de mais de 40 países diferentes. Ele começou a se perguntar se algum dia conseguiria se tornar ao menos metade do imperador que o pai era, quando de repente, ouviram alguém gritando que desistia e se rendia. Ao olhar para fora, Lart encontrou Aemon esmagando o sexto homem consecutivo e ficou completamente assustado. Logo depois, o imperador foi informado de que o líder das bestas divinas estava aguardando junto dos demais delegados, enquanto os homens formavam uma fila apenas para desafiar Aemon em combate. Quando o imperador e o príncipe apareceram, Maharin rapidamente pediu para que Aemon se curvasse diante deles, mas todos ficaram surpresos ao ver Trige cumprimentando Aemon como o verdadeiro líder das bestas divinas. Logo depois, os outros convidados fizeram exatamente o mesmo, e Aemon começou a achar toda aquela situação extremamente cansativa. Enquanto ele saía ao lado do imperador, Maharin se sentiu orgulhoso por ter sido o primeiro homem a apertar a mão de uma besta divina. O problema era que ninguém realmente se importava com aquilo. Sentados em uma sala reservada, Trige estava nervoso, tentando entender o motivo que teria levado o líder das bestas divinas até ele. Então, de repente, Aemon perguntou do que ele gostava. Tanto Trige quanto Lart ficaram completamente confusos com aquela pergunta inesperada. Usando Shanti como exemplo, Amon pensou que ele havia colhido framboesas para a mãe de Ala para conseguir aprovação no relacionamento deles, então presumiu que o imperador também precisaria receber algo semelhante. Enquanto isso, Trige começou a refletir silenciosamente sobre o passado. Inicialmente, ele procurava o descendente apenas para eliminar as bestas divinas, mas no fundo, aquilo que realmente desejava era coexistir em paz com elas. Então, o imperador pediu para que Aemon oferecesse estabilidade e paz ao império, mas Amon não conseguiu entender muito bem aquela resposta filosófica e abstrata. Mesmo assim, ele sabia que precisava oferecer algo ao imperador para deixá-lo satisfeito, e conseguir se casar com Blondina. Na cabeça dele, estava pensando mais em algo como livre acesso à floresta das bestas divinas, mas independentemente disso, queria que todos abençoassem a união dos dois. Foi então que Lart comentou que já existia um precedente criado pela própria família real para garantir paz e estabilidade. Ele explicou que o primeiro imperador havia se casado com a princesa de Vilhailili para encerrar a guerra e trazer paz ao reino, e da mesma forma, Trige se casou com a mãe de Lart, filha do Duque de 21, para garantir estabilidade ao império. Naquele instante, Trige compreendeu imediatamente o que Lart queria dizer. O casamento era a maneira mais simples de fortalecer alianças e manter a prosperidade. Porém, como as bestas divinas odiavam humanos, ele começou a se perguntar se elas realmente aceitariam esse tipo de união. Então, de repente, Aemon bateu a mão sobre a mesa e afirmou que permitiria aquilo, explicando que se casar com Blondina pudesse trazer paz e estabilidade para toda a região, ele faria qualquer coisa necessária para tornar aquilo realidade. Trige ficou bastante surpreso ao ouvir o nome de Blondina. Ele sabia que os dois haviam se aproximado depois do torneio de caça, mas não imaginava que a relação deles já havia chegado naquele nível. Logo depois, Aemon acrescentou uma condição importante: o casamento só aconteceria se Blondina desejasse se casar com ele por vontade própria, nada de forçá-la apenas em nome da paz, e além disso, aquela conversa deveria permanecer em segredo dela. Trige ficou genuinamente surpreso. Ele passou a vida inteira cercado por intrigas políticas, então aquela forma direta e honesta de diplomacia pareceu extremamente refrescante para ele, por isso acabou aceitando as condições impostas por Amon. Quando um novo líder das bestas divinas assumia o cargo, o Palácio Imperial realizava uma grande celebração, oferecendo presentes luxuosos e organizando uma festa extravagante. A cerimônia de coroação servia para anunciar oficialmente o novo líder ao mundo inteiro. Fora do palácio, os cidadãos continuavam comemorando durante vários dias seguidos, e aquela cerimônia começaria já na manhã seguinte. Blondina incentivava Aemon carinhosamente, mas para ele, o reconhecimento de qualquer outra pessoa não possuía importância além do dela, pois tornar-se líder das bestas não era o verdadeiro motivo da felicidade dele. De repente, Aemon assumiu a forma humana, aproximou o rosto do pescoço dela e beijou delicadamente. Então, ele comentou que poder fazer aquele tipo de coisa graças ao fato de ser o líder, era justamente o que o deixava feliz. Ele também afirmou que estava contente porque os dois estavam se aproximando cada vez mais, depois voltou para a forma original, e pediu apenas que ela esperasse mais um pouco.
Blondina não entendeu exatamente o que ele quis dizer, mas pensou que se aquilo fazia Aemon feliz, então ela também ficava feliz.